falar de bullying, né? Esse tema tão importante aí para os jovens da cidade de Marília e toda a região. A doutora Ana Gláucia de Lima, presente. A doutora hoje já... Como é o nome? Arthur. Tudo bem, Arthur? Tudo. Faz parte do projeto Unijovem? Sim, faço parte do projeto Unijovem. Já está encaminhado algum emprego? Como é que tá? Já estou encaminhando algum emprego. Já faz um bom tempo já. E graças ao Unijovem, né? É um projeto que realmente deu certo na sua vida. Deu certo. E eu tenho total confiança. Bacana, parabéns, Arthur. Pergunta para a doutora sobre bullying, vamos lá? Sim, eu queria saber quais as primeiras consequências do jovem ao se deparar com o bullying. Pergunta do Arthur, palmas aí, galera. Vamos lá então, doutora. Arthur, a gente percebe o bullying de diversas formas, na verdade de 3 formas, né? O agressor, a vítima e o espectador do bullying. Então, quando uma pessoa está diante dessa agressão, que é uma agressão, o bullying, você pode ser a vítima, o espectador ou então o agressor. Quando a pessoa está diante de uma agressão, isso causa alguns prejuízos, principalmente sociais. Então, existe aí um afastamento do grupo, ou então também pode existir uma necessidade de inserção num grupo, quando a pessoa pratica o bullying, por exemplo. Então, todos os sintomas e os sinais que a gente percebe de uma pessoa que está vivenciando o bullying de qualquer âmbito que seja, é um prejuízo coletivo, social e um prejuízo pessoal também. A gente pode até identificar a pessoa desenvolvendo algumas psicopatologias, como depressão, ansiedade, pânico, algumas alterações de humor. Então, a pessoa que está inserida nessa situação de bullying, ela pode sofrer esses prejuízos pessoais e sociais. Perguntas. Isso. Pode levantar. Qual o seu nome? Maria Júlia. Maria Júlia. Tudo bem, Maria Júlia? Tudo. 13. 13 anos. Então, pergunta então à doutora Ana Gláucia de Lima. Eu queria saber o que de fato as pessoas devem considerar como bullying. Porque muitas pessoas acham que qualquer tipo de brincadeirinha ou qualquer coisa é bullying. Eu queria saber o que de fato deve ser considerado. Vamos aí. Vamos lá, doutora. Pois é, eu sofri bullying e eu não era considerado bullying, né? Na minha época, que é um tempo atrás de vocês. O que é considerado bullying hoje? Bullying é quando a pessoa ela se sente muito agredida e ela verbaliza isso. Ela verbaliza que ela não está gostando daquela brincadeira, que ela não está gostando daquele fato, de como ela está sendo tratada, o que estão falando para ela. Ela verbaliza e ela deixa isso muito claro. A partir do momento em que ela se posiciona e as pessoas continuam fazendo isso, a gente pode chamar isso de bullying. O que acontecia na minha época, muito tempo atrás? As pessoas brincavam, eu tinha vários apelidos, que eu não vou abrir aqui para vocês, obviamente, senão vira bullying, né? Eu tinha vários apelidos e tudo mais. Só que uma vez que a gente se posicionava, as coisas amenizavam. Hoje a gente tem redes sociais. Então, quando me colocava um apelido e ficava ali no meu grupinho, era uma situação. Hoje, o meu apelido vai para onde? Para o Facebook, vai para o Insta. E aí isso toma uma proporção muito grande que a gente não consegue segurar. Então, talvez essa diferença, hoje é muito difícil mesmo a gente entender o que é uma brincadeira e o que é bullying. Porque muitas vezes a gente acaba fazendo com que as pessoas elas não consigam amadurecer. Porque existem várias brincadeiras entre os pares. A gente tem vários apelidos. E isso não tem problema, gente. A gente pode ter apelidos, tem brincadeiras e tudo mais. A gente tem que ter a maturidade, a gente cresce com isso. Só que quando isso está afetando a pessoa na sua vida pessoal, no seu relacionamento, na sua família, na sua orientação sexual, coisas assim que agridem muito a pessoa, eu acredito que isso tem que ser parado, porque já está afetando a pessoa e ela está deixando muito claro que ela não está gostando dessa ideia. Então, nós precisamos ter uma noção de quando a gente está ultrapassando esse limite. E quando a gente sabe que a gente está ultrapassando o limite? Quando a gente se coloca no lugar de outra pessoa. Quando a gente percebe, se fosse eu, será que eu ia gostar que continuassem falando isso de mim? Então, é uma questão muito social também. A doutora Ana Gláucia de Lima. O que eu queria perguntar para ela é que esses jovens, quando chegam no 3º colegial, a maioria das escolas estão preocupadas deles passar no vestibular. Só que não se preocupa com a pressão que eles têm de passar, não se preocupa com eles. A maioria das Você acha que é uma pressão muito grande, é isso? Principalmente as particulares. Aí elas se preocupam de passar no vestibular para manter status para a escola, mas não se preocupa o que o jovem está querendo... Está ali... Está querendo escolher à vontade. Não, eles ficam
querendo passar no vestibular, Ansioso, né? ansioso, e acaba com tanta pressão, querendo pensar. Eu tive esse problema em casa, por isso que eu estou falando. A minha filha aconteceu isso com ela. Ela teve esse pensamento suicida, com pressão de vestibular. Aí ela escreveu uma carta para mim e falou, tá entendendo? E a gente que é mãe, pensa que está tudo bem, acaba não percebendo isso aí. E as escolas deviam trabalhar muito isso, não só querer manter status para a escola, mas querer marcar uma reunião com os pais, tudo. Isso aí. Terceiro colegial. Isso aí. Palmas a Rafaela. Vamos lá então, doutora Ana Gláucia de Lima. Não existe nenhuma cartilha, Rafaela, que diz que o jovem ele precisa entrar na faculdade com 18 anos, né? Eu fui uma pessoa que não entrei com 18 anos na faculdade, mas não vou revelar a minha idade. A pressão é muito grande porque existem muitas comparações injustas hoje na sociedade, né? Qualquer situação, a gente se coloca em comparação. Que o outro é melhor que eu, ou que uma determinada faculdade é melhor, determinada escola é melhor, enfim. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que colocar abaixo a qualquer tipo de comparação. Né? A gente não está numa sociedade só para comparar. A sociedade cobra isso. Mas se a gente não mudar, a gente vai continuar caminhando como a sociedade cobra. Em segundo lugar, passar em vestibular não quer dizer, e não está falando para nenhum jovem se ele é bom ou não em alguma coisa. Porque o vestibular é uma prova, gente. E hoje o que se estuda? Que as provas elas não conseguem avaliar qualquer inteligência, não conseguem avaliar habilidades e tudo mais. Isso que avalia é a vida. Né? O que realmente é uma crítica sua, uma crítica minha e talvez de todos os profissionais de saúde mental, que a gente precisa sim diminuir a questão dessa pressão na cabeça do jovem. É claro que a gente precisa colocar também a responsabilidade, né? Porque senão se a gente diminui muito de um lado, o jovem fica também irresponsável do outro. A gente tem que saber equilibrar isso. Uma dica muito legal é as escolas que têm a possibilidade, ou então o jovem que tem a possibilidade de fazer orientação profissional. Para saber o que quer fazer da vida, quais são as profissões que tem aí no futuro, quais são as profissões que mais se identificam. Mas a gente não pode fazer nada na vida sob pressão dos outros. A partir do momento que a gente faz alguma coisa sob pressão de outra pessoa, a gente erra. Então, isso realmente é uma crítica muito construtiva que você faz e que eu faço, que a gente tem que colocar abaixo esse tipo de padrão, esse tipo de comparação e de pressão na cabeça do jovem, porque realmente eu tenho pacientes que têm ideações suicidas por conta de pressões, comparações e todo esse caminho que a sociedade está tomando hoje, nesse sentido. Tem perguntas? Vamos lá, como é o seu nome? Guilherme. Vamos lá, Guilherme. Eu queria saber como é que pode ajudar alguém que está prestes a se matar por conta do bullying. Alguém que está... Aí, palmas aí, ó, Guilherme. Vamos lá, doutora. Em primeiro lugar, eu penso que a gente é um agente transformador no universo, né? A partir do momento que a gente está aqui, a gente precisa fazer a diferença, não só na nossa vida, mas na vida das pessoas que nos rodeiam. Então, se você identifica alguém que está sofrendo por bullying, em primeiro lugar, tendo ou não ideação suicida, a gente tem que ser um agente que para com isso, que possa trazer alguém, chamar alguém, pedir ajuda e até mesmo, gente, interessantíssimo isso, falar com o agressor. Porque nada é do nada. Todos os comportamentos têm algo por trás. Esse agressor, não estou defendendo o agressor, mas esse agressor tem alguma coisa por trás que o faz ser agressor no bullying. Então, a gente precisa ser um agente transformador nesse sentido. Agora, se a gente tem uma pessoa que pensa em ideação suicida, ou, aliás, né, que pensa em suicídio, que verbaliza isso de alguma forma, eu penso que a gente tem que chamar alguém, alguma autoridade, alguma pessoa próxima desse seu amigo, desse seu colega, pais, alguma pessoa que ela confie e levar ela para uma ajuda profissional. Mas sempre estar atento, porque a gente não fala sobre suicídio verbalmente, assim, eu quero me matar. A pessoa, ela consegue mostrar essa ideação através de comportamentos autodestrutivos, isolamento e tudo mais. Então, eu acho que eu tenho certeza que alguém próximo de vocês já demonstrou alguma coisa nesse sentido. E a gente pode fazer a diferença. Uma palavra pode salvar ou matar. Então, a gente precisa se responsabilizar. Parabéns pela sua pergunta, viu? Obrigado, doutora Ana Gláucia de Lima. Quem quiser acompanhar o trabalho da doutora? Obrigada a você, foi um prazer estar aqui. Eu estou nas redes sociais, psicóloga Ana Gláucia Lima. Podem me encontrar lá, YouTube, Insta, Facebook, estou à disposição. O consultório também. E o consultório na Clínica Cascata, aqui pertinho, Avenida Cascata, número 47. Obrigado. Palmas aí, a doutora Ana Gláucia de Lima. Prontinho. Muvuca na TV. Oferecimento. Unimed Marília.
cuidar de você. Esse é o plano.